Olá, sou Rose Gomes, estou aqui para retornar a série de lives. Olá, Leide, bom dia. É gratificante a gente poder usufruir, né, de algumas ferramentas para estar em contato com outras pessoas, porque muitas vezes a gente é obrigado, né, a ficar isolado, mas de alguma maneira tem a possibilidade da gente, mesmo estando em quarentena, mesmo estando isolado, a gente tem essa possibilidade de, através das redes sociais, estar em contato com outras pessoas. E então quero dar aqui um bom dia para vocês. Resolvi fazer essa live para transmitir uma mensagem e eu quero retornar às lives no começo de março, não, final de março, eu fiz os 40 dias de intimidade com o Criador. Depois fiz uma outra série com os alunos que fazem parte do meu curso, né, escritores que escreveram os livros de histórias de fé e superação. Então, eu quero retornar essas lives e até se vocês quiserem sugerir temas para a gente estar compartilhando assim algumas mensagens, é muito bom. Eu sou assistente social, mas conheci o serviço social há 5 anos. Porém, durante 25 anos eu trabalhei com vendas e 7 anos com empreendedorismo. Então, e faz 35 anos, né, que eu estou nos caminhos do Senhor também. Tenho o projeto que é Sementes Diárias de Fé. Ai, agradeço, Leide, pelo seu feedback. É muito bom, né, quando a gente faz alguma coisa e a gente recebe assim um feedback positivo. E esses dias assim o que me deu muita força, porque eu falo assim que a gente muitas vezes a gente esquece que a gente é ser humano, né? E a gente passa assim por várias dificuldades e tem horas que a gente fica assim meio angustiado, meio fraco mesmo. E não tem nada de errado com isso. Da gente de vez em quando sentir que está angustiado, que está com medo, isso é extremamente normal, faz parte, né, do ser humano. Agora, o que a gente não pode é viver angustiado, é viver com medo, né? Então, isso que eu tenho, assim, sempre procurado transmitir é essa palavra de fé. E tem dias, assim, que é muito difícil. E daí eu recebo, assim, as mensagens de pessoas, às vezes falando, chorando, falam assim, olha, aquela palavra que você colocou lá nas sementes de fé, ela me ajudou, ela falou comigo, eu estou passando tal problema, tal dificuldade. Então isso assim foi e é, né, muito gratificante eu receber assim essas mensagens, porque isso me faz assim entender que realmente eu estou no caminho certo, que eu estou sendo assim útil, não é? Usando os meus dons, os talentos que Deus me deu. E por isso que eu quero retornar às lives, como eu disse. Eu tenho bastante experiência assim com vendas, com empreendedorismo. Então eu quero assim colaborar, quero transbordar na vida de vocês, quero falar assim tudo o que eu aprendi nesses quase 30 anos de profissão, de modo assim que venha realmente
edificar, né? Para que através do conhecimento que eu tenho, assim, na prática, porque eu falo assim que muitas vezes as pessoas elas falam coisas, mas é apenas teoria, porque daí você vai aplicar e aquilo não funciona. Então, quando a gente fala uma coisa que você já testou, que na prática você viu que funciona, então isso é maravilhoso, né? E é isso que eu quero fazer, eu quero transbordar isso, aquilo que eu já apliquei, que funciona, que quero assim colaborar mesmo, ajudar, principalmente nessa época que muitas pessoas estão desesperadas porque às vezes estão com o comércio fechado, estão assim com as suas lojas, suas empresas paradas e acham assim que não tem como, né, poder prosperar, como que eu vou pagar as dívidas, então fica assim angustiado e através das vendas isso é possível. Mas a palavra hoje que eu quero assim compartilhar, não sei se vocês fazem parte do Clube 459, todos vocês fazem parte do 459. Se vocês fazem, depois coloca aí para eu ver que a gente tá junto nessa. E esse clube, o 459, acordar às 4h59, eu assim achava que era impossível para mim. Eu assim tinha na minha mente que eu nasci para acordar tarde, que eu não conseguia acordar cedo, que de manhã eu não produzia. Essa era a minha crença limitante, né? Esse era assim meu pensamento. E no final do ano de 2019, aqui pelo Instagram mesmo eu vi a, a propaganda, né, que ia começar o pior ano da sua vida, a semana tal, a pior semana, que era uma semana, a pior semana da sua vida. E eu estava com um quadro de ansiedade generalizada. Então eu dormia 12 horas por dia. Eu até mais, porque tinha dias que eu ia dormir 8h30 da noite, né? E acordava às 10h30 do outro dia, à base de medicamentos. Só que eu não estava feliz porque eu falava assim, não foi isso que eu sonhei para mim, não é isso que eu quero para minha vida. Só que eu não entendia o porquê que eu tinha aquela ansiedade, porquê que eu passava tão mal. E o médico ele falava para mim, você tem ansiedade generalizada, você tem que tomar medicação, você tem que dormir, sabe assim? E daí eu vi essa propaganda aqui no Instagram, que ia começar a semana, a pior semana da sua vida. Eu pensei, falei assim, eu vou entrar. Porque pior do que tá não vai ficar, porque eu não tô feliz assim. E entrei na pior semana e o desafio era acordar às 4h59. A hora que eu vi aquilo, eu falei, gente, eu não vou conseguir. Porque o medicamento é muito forte, como que eu vou? E eu não vou parar de tomar a medicação para assistir essa aula. Pensei assim. Mas eu decidi. Eu falei, eu quero mudança para minha vida, eu quero uma transformação. Eu vou acordar. Coloquei o relógio para despertar e consegui acordar. E o mais interessante, que eu consegui acordar mesmo tomando as medicações e eu não tinha sono. Eu acordava, assistia a aula, depois ia fazer as tarefas e que eu chamo de atividades, eu não chamo de tarefas, tá? Depois vocês me lembrem que eu vou explicar o porquê. E eu não sentia cansaço. Depois da pior semana entrou o pior ano e eu continuei. E o que eu pude perceber? Que eu tinha dificuldade para acordar de manhã porque eu tinha instalado
na minha mente, na minha vida, essa crença de que eu não conseguia acordar cedo. Só que daí eu comecei a investigar o porquê que eu tinha essa crença comigo. Qual era a origem desse bloqueio em acordar cedo e não produzir nada de manhã, em demorar para despertar. E daí eu analisando, eu pude encontrar assim a origem. Não foi só porque o médico disse que eu não podia acordar cedo porque o calmante era forte, eu tinha que dormir. Não era só por isso. Era porque na minha adolescência eu fui trabalhar em uma empresa e eu entrava esse horário. Eu entrava às 5 da manhã. E depois que eu ia muito feliz, eu lembro que era época de inverno, até eu dormia assim já pronta para não perder muito tempo para acordar já meio que vestida, né, para poder ir trabalhar. E a hora que terminou o mês naquela empresa, eu fui dispensada e nem recebi. Depois minha mãe teve que ir lá fazer a maior briga lá para poder eu receber o mês que eu trabalhei. Mas o que eu entendi, que com aquilo eu criei essa crença de que não adiantava eu acordar cedo, porque eu não tinha recebido nenhum prêmio por aquilo, que todo aquele sacrifício que eu fiz em acordar às 4 da manhã para entrar às 5 no trabalho, ele não tinha me trazido nenhum ganho. Pelo contrário, ele tinha me trazido frustração. Então, através daquilo que eu descobri, que eu criei essa crença. Mas, quando você tira, né, esse bloqueio, como? É quando você instala um outro drive, quando você instala um outro código na sua mente. E o código que eu instalei para acordar cedo foi Isaías 60. Eu vou ler aqui para vocês. Aí fala assim, Isaías 60, versículo 1. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor ela está nascendo sobre ti. Eu instalei esse código poderoso na minha mente. E não foi difícil, foi fácil. Mas mesmo acordando cedo, eu tinha um pouco de receio, assim, de passar do horário, né, de não acordar. Aí eu fui lá e comprei aqui, ó, quero apresentar para vocês esse despertador. Que no clube fala assim, que aquele que acorda cedo, ele desperta, ele salva todo mundo na casa, né? Isso aqui, ele acorda a família, ele acorda os vizinhos, ele acorda todo mundo. Aí eu entendi que o modo soneca, quando a gente tem esse costume de procrastinar, então você pega o celular e coloca ali mais 5 minutos, você vai deixando para depois. Mas quando você resolve despertar, realmente é quando não tem modo soneca. É quando você tira o celular e você usa isso aqui, ó. Ele, a hora que deu o horário, ele já toca, não tem como você apertar ali e ter soneca, porque aquele barulho, ele já, imediato no seu cérebro, você já desperta. Então, foi dessa maneira que eu consegui vencer esse bloqueio, né, para poder, mesmo com as medicações, acordar às 4 para fazer as aulas. Sempre quando assim eu pensava em, às vezes o corpo queria ficar um pouco mais, né, ali na zona de conforto, um pouco mais ali no quentinho, eu me lembrava: levanta e resplandece, porque já vem a tua luz, a glória do Senhor está nascendo sobre ti. Pensa
que tudo que Deus ele criou, ele deu assim poder. Nós temos o DNA divino, nós temos o poder de Deus e Ele nos criou para brilhar. Por isso que a palavra fala que nós somos luz do mundo. Então, como luz, nós temos que brilhar. A gente não pode ficar se escondendo. A gente tem que despertar. Imagine se o sol, né, ele de repente falasse assim, não vou brilhar não quero, não tô afim, vou ficar escondido. O que seria? As trevas iam dominar se a luz ela não quisesse brilhar. Não existe. Eu falo que onde tem a presença de Deus, onde Deus está, tem luz. Então, se Deus ele está dentro do nosso coração, onde a gente estiver, a gente é luz, a gente vai brilhar. Muitas vezes o que só precisa na vida da gente é esse despertar, é a gente realmente buscar aquilo que nos deixa felizes, que nos deixa plenos. Eu costumo dizer que a gente não pode e não deve ficar admirando as pessoas e querendo ser iguais a elas. A gente tem que descobrir a nossa essência. E a gente tem que ser a melhor versão de nós mesmos. A gente tem que levantar e resplandecer. Todos nós temos a luz divina. Todos nós temos essa luz dentro de nós. Todos nós temos condições de prosperar, nós temos condições para sermos felizes. O problema é que às vezes a gente deixa, né, as trevas, elas virem apagar o nosso brilho. Por isso que a palavra de Deus fala assim que a luz do corpo são os olhos. Aí fala, se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Agora, se os teus olhos forem maus, teu corpo todo estará em trevas. Então, quando nós temos essa noção de que os nossos olhos, eles são a luz do nosso corpo, a gente começa a tomar mais cuidado. A gente levanta e resplandece. A gente entende que a gente não pode colocar os nossos olhos naquilo que vem trazer trevas para a nossa vida, para aquilo que vem para apagar o brilho, para apagar a luz, a chama divina, que vem apagar a nossa essência. Então a gente tem que deixar Deus resplandecer na nossa vida, a gente tem que olhar as coisas com bons olhos, porque os nossos olhos, eles são a luz do nosso corpo. Por isso que eu sempre procuro assim, eu falo sempre isso, foque nas coisas boas, foque naquilo que é bom, na gratidão, não olhe para o mal, não olhe. Se você ficar olhando para a doença, para a enfermidade, para começar a reclamar, tudo isso aí, você está trazendo trevas, doença para o seu próprio corpo. Por isso que eu falei no início, nós não somos fortes o tempo todo. A gente é ser humano. Tem dias que é difícil, tem dias que dá vontade de chorar, tem dia que a gente fica angustiada, tem dia que a gente fica com medo. Mas nós somos seres humanos, então é normal. O que a gente não pode é viver todos os dias com medo, todos os dias angustiados. Tem dias que talvez a gente
fale alguma coisa negativa, que a gente olhe, às vezes, as coisas com, né, com um olhar assim negativo, pessimista, mas é parte do ser humano. Mas o que a gente não pode é continuar assim, olhando as coisas sempre desse ponto de vista negativo. Isso já traz doença para a nossa vida, já traz trevas para o nosso corpo. Então, essa palavra assim que eu gostaria de compartilhar com vocês, que a verdade é aquilo que nós escolhemos acreditar. Então, se a gente escolhe acreditar que a gente não pode, que a gente não vai conseguir, então realmente a gente não consegue, a gente não faz nada, porque aquilo está instalado. É igual eu tinha essa dificuldade para acordar bem cedo, porque eu tinha esse bloqueio, eu tinha essa mentalidade de que a minha natureza não foi feita para acordar muito cedo. Eu gosto de acordar tarde. Eu não consigo levantar cedo. Eu já falava assim, então essa palavra ela instalou uma crença limitante, uma mentalidade de que eu não conseguia. Porém, a partir do momento que eu ressignifiquei, que eu falei, eu consigo, eu não estou feliz assim, eu quero acordar, eu vou conseguir acordar, eu consegui. Mas o que eu fiz? Eu coloquei isso aqui, esse pensamento que a palavra de Deus, eu falo que ela é poderosa. A Bíblia, ela está cheia de palavras de fé, de poder. Então, quando a gente instala essa palavra, ela é muito mais do que letra. Ela é uma palavra que ela vivifica, que ela dá vida. A Leide falou que travou. Destravou, Leide? Ou tá travada ainda? Eu já vou encerrar, mas eu quero assim agradecer a todos vocês que estão aqui, todos que fazem parte do clube. Quem não faz, o que é esse clube? O clube 459 é você acordar antes do sol, é você levantar, é você resplandecer. Eu falo, não é um clube de pessoas, né? O clube 459 é um clube. Aqui tá falando. Ai, Lu, beijo, saudade. Não tá travado. Graças a Deus. Falou que se bem que se trava, né? A rede social, mas é importante que a gente não fique travado, porque Deus ele tem grandes coisas para fazer na nossa vida e muitas vezes a gente fica assim, né, travado, a gente fica infeliz e a gente acredita em mentiras. Então, agradeço a vocês que estão aqui. Eu vou começar de novo a fazer as lives, só preciso definir assim horários para poder conciliar com os meus projetos, com a minha vida, mas é muito importante quando a gente entende que a gente tem o poder para vencer as dificuldades, que a gente tem a solução para os problemas, né? Que tudo está dentro de nós. Eu costumo falar assim que a gente é o maior problema, né? E a gente também é a solução, porque tudo está na gente, quando a gente assume essa responsabilidade. E como eu estava dizendo, quando eu decidi, eu falei, eu vou
pegar essa palavra aqui de Deus e vou colocar na minha vida, vou despertar. Porque olha como é interessante, né? Ele fala, levanta e resplandece, porque vem a tua luz, a glória do Senhor está nascendo sobre ti. Então, primeiro você levanta, depois você resplandece. Depois você vai entender que a glória do Senhor brilhou sobre você. Então, não é Deus, ele não faz aquilo que nós podemos fazer. Aquilo que é possível é nós que fazemos. Levantar é nós que fazemos. Eu falo, resplandece. Mas fala assim, mas eu posso resplandecer. Você pode resplandecer, porque você já é iluminada, porque você já é luz. Então, a luz ela não precisa fazer esforço para resplandecer, para brilhar. Ela já é. Então, às vezes a gente não entende isso. A gente acha que tem que... precisa de alguém, precisa de alguma coisa para a gente poder despertar, para a gente poder resplandecer, para a gente poder brilhar. Ou a gente às vezes acha que o ambiente, as pessoas, elas me sufocam, elas me apagam, elas roubam a minha energia. Se a gente pensa assim, é porque a gente não está resplandecendo, que a gente não está sendo luz. Então, onde a luz chega, as trevas saem. Aonde há a presença de Deus, o mal ele não pode ficar. Aonde a luz brilha, não tem como as trevas continuarem. E eu costumo falar que toda a palavra de Deus, ela traz ensinamento para a nossa vida. Só que muitas vezes a gente simplesmente lê, mas não medita, não aplica, né? Então, que quando a gente traz essas verdades de Deus para a nossa vida, como eu testemunhei aqui com vocês, que eu trouxe esse versículo para a minha vida. Então, quando a gente traz essas verdades para a nossa vida, a gente consegue ter a libertação, porque é a verdade que liberta. Agora, quando eu acredito em uma coisa que é mentira, mas eu trago para minha vida como verdade, aquilo não me liberta, aquilo me aprisiona, aquilo me prende, que era o que eu estava assim presa num diagnóstico médico. Por quê? O médico falou que eu tinha ansiedade generalizada, que eu tinha que dormir 12 a 14 horas por dia, eu acreditei. Só que aquilo não era verdade. Por isso que aquilo me aprisionava, por isso que aquilo não me deixava feliz. Mas quando eu realmente entendi qual era a verdade para a minha vida, então eu pude sim sentir assim, paz, sentir alegria, porque quando a gente está fazendo assim aquilo que é da nossa essência, aquilo que é para a gente fazer, a gente sente a paz, a gente sente a alegria, que é a presença, né, do Espírito Santo em nossa vida. Então é paz, alegria, bondade, fé. Então quando você sente essas coisas, significa assim que você está no caminho certo, que você está fazendo a vontade de Deus, que você está vivendo de acordo com aquilo que você nasceu para ser. Não seja imitação de ninguém, não admire assim as pessoas a ponto de querer ser igual a elas. Seja você mesma, seja autêntica, seja verdadeira, seja luz. Você tem o DNA divino em você, você é luz, você nasceu para brilhar e cada um de nós tem essa individualidade, né? Como
A gente pode assim ver o sol, ele brilha de um jeito, a lua brilha de outro, as estrelas de outro, mas um não é mais do que o outro, porque cada um ele brilha de acordo com a sua essência. Então, que a gente saiba assim entender que Deus ele está em nós, que nós somos luz e que a gente possa assim brilhar de acordo com a nossa essência, com aquilo que Deus ele nos criou para ser. Filhos amados, abençoados e principalmente eu falo em um mundo hoje que muitas coisas acontecendo, então é muita mentira que vem assim para nos fazer temer, para nos travar, para nos deixar desanimados. Mas quando a gente entende que a verdade é aquilo que eu escolho acreditar, e como eu desde o começo desse ano eu tenho falado, e Deus ele falou muito forte no meu coração quando eu li a palavra que Isaías, que esse ano é o ano da expansão, do amor e da bondade de Deus. Então eu já ouvi muitas pessoas falando, esse ano é um ano de desgraça, é um ano que vai ficar marcado na história como um ano ruim, como um ano de sofrimento, como um ano de morte, como um ano disso, como um ano daquilo, só de coisa ruim. Mas se você escolher acreditar nisso, isso vai ser verdade. Só que se você escolher acreditar, não precisa acreditar como eu, você pode acreditar em uma outra palavra, mas escolha acreditar em algo bom, escolha acreditar que esse será o melhor ano da sua vida, será o ano que você vai ser realizada no seu trabalho, escolha acreditar que esse vai ser o ano que sua família vai ser abençoada, escolha o ano, acreditar que esse ano será o ano onde sua família estará mais unida. Eu escolhi acreditar que esse ano é o ano da expansão, do amor e da bondade de Deus. E eu falo todo dia aqui em casa. Porque eu falo assim, onde tem muita coisa ruim, pode olhar do outro lado que tem muita coisa boa. Quando tem trevas de um lado, você olha do outro lado que tem luz. Quando tem morte de um lado, olha do outro lado que tem vida. Então, a graça de Deus, ela superabunda. A graça de Deus é abundante. O universo é abundante. Então, quando você escuta falar que tem miséria, você olha do outro lado, tem fartura, tem abundância. Então, você escolhe o lado que você olha, você escolhe o que você quer para a sua vida. E quando fala assim, que se os seus olhos forem bons, o teu corpo terá luz, é isso. Se você ficar olhando só para o lado onde tem morte, onde tem destruição, onde tem fome, onde tem miséria, onde só tem doença, você vai trazer tudo isso para o seu corpo. Agora, se você olhar para o outro lado, onde tem vida, onde tem fartura, onde tem luz, onde tem abundância, onde tem a glória de Deus, então você vai poder falar como eu estou falando. Esse ano é o ano da expansão, do amor e da bondade de Deus. Porque o amor de Deus, ele é maior do que todas as coisas. O amor, a fé são coisas que a gente tem que olhar e trazer para a nossa vida essa expansão, né, do amor e da bondade de Deus. Então, que vocês tenham um dia abençoado. Beijos a todos. Agradeço de coração a todos que aqui estão. E a gente está junto, né, nesse clube que eu falo que o clube 459, ele pode ser para todas as pessoas que querem levantar, que querem resplandecer, que querem ser aquilo que Deus
determinou para suas vidas. Que o clube ele é de pessoas que têm os mesmos princípios, que andam de acordo com os princípios divinos, de acordo com a verdade absoluta da palavra de Deus, do amor de Deus. Porque Deus, né, nele que está toda a verdade, e em Jesus Cristo, ele é a verdade absoluta. O resto, você escolhe se você quer acreditar, né, na mentira ou na verdade, ou se você quer acreditar no erro, nas coisas certas. Você escolhe em que você quer acreditar, mas você tem que saber que se você acreditar na mentira, ela vai te aprisionar. Se você acreditar naquilo que é errado, aquilo vai te prender, vai ser um laço para a sua vida. Mas se você escolher acreditar na verdade, ela vai te libertar, ela vai te iluminar. Então, que todos vocês levantem e resplandeçam, porque vocês já são iluminados. A glória do Senhor, ela esteja sobre as suas vidas, sobre os seus lares. Beijos a todos, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau!